O aplicativo Xadrez Brasil para iOS e Android já é uma realidade, galera! Através da nossa campanha de financiamento coletivo já conseguimos recursos e já estamos na fase final aqui da usabilidade do aplicativo. O chamado UX, UI, a experiência do usuário, os elementos gráficos, o design, tudo isso tá ficando pronto. E em breve a gente já vai ter as condições de entrar na próxima fase, que é a fase de desenvolvimento. Quero agradecer aí a todos vocês que estão participando do projeto e dizer que ainda dá tempo de você participar, galera. Pois é, para os apoiadores iniciais a gente está oferecendo benefícios exclusivos como mensalidades mais baratas, acesso vitalício e muito mais. Então aproveita, clica aqui no link que está na descrição do vídeo e faça parte da construção do aplicativo Xadrez Brasil, um aplicativo de treinamento nível World Class que vai elevar o nível dos enxadristas do Brasil. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui à nossa playlist Partidas Imortais de Xadrez. Toda segunda, quarta e sexta às 20 horas, já coloca aí na agenda, já se inscreve aí no canal. É o nosso quadro de Partidas Imortais de Xadrez. E para começar a nossa playlist aqui, eu já trouxe uma partida do Robert James Fischer, o Bobby Fischer, em 1957. Foi o ano em que o Bobby Fischer começou a jogar ali os torneios com 14 anos de idade. E aqui ele tá jogando o circuito norte-americano, o campeonato aqui norte-americano, jogando contra o James Sherring, que era um grande jogador estadual, um campeão estadual. E além de campeão do estado de Nova York, ele também era um mestre internacional. E antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar como é que você tá estudando xadrez? Tá evoluindo? Ou você tá travado, tá parado aí, não consegue evoluir o rating e tudo mais, né? Se você quiser melhorar no xadrez, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Combo Diamante, 18 cursos com o grande mestre André Diamante para você evoluir no xadrez. Abertura, estratégia, meio jogo, cálculo, finais. Cálculo, às vezes você nem sabe o que é, tá confundindo com tática. Tem muita coisa para você aprender, para você melhorar e que vai dar resultado no seu jogo. Confere aqui na descrição. Muito bem, Bobby Fischer, o garotinho. Abre aqui a partida com o peão do rei E4. Temos aqui C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3, D6 e aqui D4, abrindo a siciliana. Esse lance tem esse nome, né? Ele abre a posição, peão toma, cavalo em F6 ataca o peão central, cavalo C3 protege, A6 a variante Najdorf da defesa siciliana. E aqui você pode jogar muitos lances, é uma posição rica a variante Najdorf da siciliana, porque aqui agora é possível. Olha, a boa notícia é que quase não tem lance ruim aqui. Todo lance é bom para as brancas, mas são planos completamente diferentes, né? Olha, tem a turma que joga H4 hoje em dia contra a Najdorf, tem A3, H3, tem A3, não são os mais recomendáveis aí, né? Mas é possível jogar também um lance como F3, um lance como F4, bispo E3, bispo C4, o que você quiser aqui, é uma posição muito rica, né? E aqui o Bobby Fischer vai para a ideia do bispo C4. Lance assinatura de Bobby Fischer. Ele gosta muito de jogar o bispo C4 contra as sicilianas em geral. E6 foi jogado, mas aquele não era conhecido por isso. Aquele não era conhecido, muito conhecido, não. Ele estava ganhando aqui destaque, né? Começando aí aos 14 anos. Olha que foi jogado B5, quem diria que ele já estaria fazendo história aqui, né? Bispo B3 foi jogado e aqui B4 atacando o cavalo aí do Bobby Fischer. E aqui o jogador fala, oba, ganhei peão, né? Já tô pegando aqui, vou ganhar do garotinho. E o Bobby Fischer volta o cavalo aqui para B1, o que é isso? E o James Sherring, campeão estadual de Nova York, segue aqui com o bispo D7, né? Ele não está muito interessado em aventuras materiais aqui, por exemplo, o cavalo por E4. Poderia seguir dessa maneira, de fato existem várias formas agora de continuar nessa posição, as mais naturais, torre 1, dama F3, enfim. As brancas devem conseguir alguma compensação por conta dos tempos perdidos aqui das negras, ao invés de estarem desenvolvendo peças, né, enquanto as brancas já rocaram. Seria possível tomar, mas aqui o James Sherring preferiu jogar aqui com bispo D7 e agora bispo em E3 aqui pelo Bobby Fischer, ele não tá muito preocupado com esse peão não. E aqui cavalo C6 foi jogado. Por que o James Sherring não pegou agora aqui? Ele já desenvolveu o bispo, será que não vale a pena? Dá pra tomar esse peão, né? Aqui mais uma vez a gente teria possibilidades aqui muito interessantes. Aqui apenas uma das linhas onde o Bobby Fischer de fato ficaria aqui com um peão a menos.
e, no entanto, um desenvolvimento já muito melhor aqui do que o desenvolvimento das negras, né? E isso por si só poderia já trazer compensação suficiente aqui na posição, né? Aqui, enfim, poderia seguir dessa maneira, mas a partida seguiu aqui com o cavalo C6 pelo James Sherring e o Bobby Fischer segue agora com F3. Protegeu seu peão central, bispo E7 e seguiu o desenvolvimento e aqui C3, muito bem acertado aqui pelo Fischer para acelerar o desenvolvimento das suas peças. Peão toma, cavalo por C6 primeiro e depois de bispo por C6, cavalo por C3, recupera aqui o peão. Tudo igual, Rock coloca o rei em segurança, Bobby Fischer segue com torre C1. Até aqui, muito bem jogado aqui, já tivemos alguns perigos na posição, a gente viu, a posição já passou por alguma calculeira aí pesada, né? E agora já terminaram aqui o desenvolvimento, né? Já tiraram as peças aí das casas iniciais. Dama B8 foi jogado pelo James Sherring, ele coloca agora a pressão aqui na coluna B, cavalo... agora dá até um susto aqui pra falar o próximo lance. Cavalo D5 agora foi jogado pelo Bobby Fischer, que é isso, né? Então aqui o garotinho já vai mostrando a sua criatividade, o seu talento, né? Com o lance aqui, cavalo D5. Esse lance não é exatamente um sacrifício, né? Mas ele já coloca problemas na posição, ele tá ameaçando capturar aqui o bispo e também tá abrindo um ataque descoberto aqui pro bispo de Casas Claras, né? Então, um lance muito interessante a partir... E com isso, né? Por que o Bobby Fischer tá fazendo isso? É pra dar golpinho? O que é? Não, com isso o Bobby Fischer vai conseguir o par de um dos bispos, né? Ele vai ter o par de bispos contra bispo e cavalo, e isso é muito interessante. A partida seguiu aqui então com o lance E por D5, o James captura de peão. Seria possível também capturar de cavalo, e aí, enfim, daria talvez pra manter aí, pra trocar todos os bispos, né? Mas esse final aqui, ele deve ser ruim pra jogar de negras por conta desses cacos de peões aí pelo tabuleiro, né? Por isso a partida seguiu com o peão toma cavalo, torre por bispo, e agora peão toma aqui. Em E4 o peão toma e o James Sherring segue agora com dama B5, atacando a torre, né? Ô Ralf, essa turma não gosta de ganhar peão, né? Já tomava aqui em E4 se fosse eu e tava tudo certo. De fato pode jogar, mas sempre, né? Não tem almoço grátis aqui contra o Bobby Fischer mesmo em idades aí, né? Mesmo ele tão novinho, aí ele já tem várias ameaças na posição. Enfim, o jogo poderia seguir dessa maneira com superioridade aqui para as brancas. Pelo preço de um peão, o Bobby Fischer teria uma posição aqui espetacular, né? Domínios aqui, as colunas atuando muito bem, os bispos também com forte atuação e a dama entrando no jogo quando quiser. Por isso a partida seguiu com dama B5 pelo James Sherring e agora ele está atacando a torre, está atacando o peão e o Bobby Fischer segue agora com o lance torre B6, atacando a dama, a torre aqui protegida pelo bispo. Dama em E5 foi jogado, o Bobby Fischer segue com bispo D4, ataca a dama de novo, a dama vai para casa de G5 e aqui dama em F3 pelo Bobby Fischer. Começa a existir uma pressão aqui em F6, cavalo D7 foi jogado, questiona a torre sobe para a sétima horizontal, torre B7, faz uma ameaça aqui nas duas peças, uma delas já está protegida, cavalo E5 foi jogado, ataca a dama do Bobby Fischer. E o Bobby Fischer volta a dama para E2. Se a gente fizer um pequeno balanço até agora, a abertura os dois jogaram de maneira impecável, meio jogo os dois estão jogando aqui também de uma maneira extremamente profissional e chegamos aqui em um ponto de equilíbrio, né, onde o Bobby Fischer continua tendo a questão aí do par de bispos, as pretas têm um peão isolado, as brancas também, mas as brancas parecem ter peças um pouco mais ativas, uma torre na sétima horizontal, uma coluna F, as torres estão melhores e os bispos também parecem estar melhores do que as peças menores aqui do que o James... do James Sherring. Será que isso é suficiente para dizer que as brancas têm vantagem? Vamos ver. Bispo F6 foi jogado e agora rei H1 aqui pelo Fischer. Que maturidade rei H1 pro menino de 14 anos, né? A5 foi jogado e agora bispo D5, sempre criando ameaças. Né? Aqui já tem alguns golpes táticos. Torre de A em C8 foi jogado bispo C3, fecha a coluna. A partida seguiu com A4 e agora talvez a ameaça seja jogar A3 e tentar desviar a defesa do bispo. Bobby Fischer segue com torre A7, evita o lance A3. E aqui cavalo G4. Cavalo G4 propõe trocas em F6, já coloca um cavalo aqui na ala do rei que é bastante incômodo, né? O cavalo pode ir para várias casas aí. Que será que o Bobby Fischer vai jogar aqui nessa posição? O Bobby Fischer aceita o desafio. Ele segue com torre por A4 aqui, fala show me what you have, né? Me mostra aí o que você tem. Bispo por C3 foi jogado, peão toma, torre toma, recupera o peão. Mas na verdade o Bobby Fischer agora ele diz o seguinte:
não recupera nada. Porque agora eu tomo aqui em F7, torre por F7, um lance genial do Bobby Fischer. Genial. Qual que é a ideia? Torre C1, se torre por F7, aqui o Bobby Fischer tá entregando o checkmate em poucos lances. Torre A8, a torre tá cravada, né? E aqui teria que voltar a torre, voltar a dama, e a torre iria fazendo a limpa até dar o checkmate, né? Então, parece um lance genial. Agora, será que o Bobby Fischer não contava com esse lance? Torre C1. Torre C1, cheque. E agora, Bobby Fischer? O que dá pra fazer aqui, hein? O que dá pra fazer aqui? Agora o Bobby Fischer vai levar checkmate aqui. O que tá acontecendo? Será que dá pra voltar a torre aqui pra F1? Na verdade, não. Na verdade, não adianta. Porque se você volta a torre aqui pra F1, você fala o seguinte, mas esse lance da cheque... pode abandonar aqui de brancas. Por quê? Rei H8, você joga o que agora? A torre não pode tomar essa torre aqui, tá cravada. Tá cravada. Não dá pra tomar a torre aqui em C1. A dama tá tomando aqui com sequência de mate. O que dá pra fazer? Dá pra abandonar. O que dá pra fazer é cravar a torre, vai. Vou cravar agora a torre, ó, fica tudo cravado, ninguém mais entende o que tá acontecendo. Mas aqui é o seguinte, dá pra tomar a torre simplesmente. E aqui as pretas têm uma torre a mais e uma posição vencedora. E daqui a pouco estão dando mate aqui no Bobby Fischer. Então pera um pouquinho. Torre C1 cheque. O que faz agora então, Bobby Fischer? Não tô entendendo. Aqui o Bobby Fischer perdeu, pode abandonar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Bobby Fischer... Bom, na verdade não tem tantos, né? Além desse, a volta da torre, acho que só tem mais 3 lances legais aí, né? E, enfim, se você quiser encontrar um desses 3 aí, vale a pena, né? E eu espero que você tenha encontrado. Que é isso, né? Dama F1, dá até um choque quando a gente vê esse lance, né? Dama F1, que é isso? E aqui, então, o James Sherry tem que jogar um lance H5. Vamos entender. Aqui, se ele tivesse capturado a dama, checkmate. A outra torre volta e fala, aonde? Torre por F1 com cheque, né? E aqui é o seguinte, se rei H8 torre por F8 é mate. E aqui as pretas teriam, então, que tomar aqui o bispo, pra não levar checkmate. E aí, agora, você toma a dama e leva mate? Nada disso. Aí, agora, primeiro torre por F8 cheque. E depois peão toma com uma posição vencedora aqui pras brancas, né? Dama F1, lance espetacular aqui, que sequência bonita aqui do garoto Bobby Fischer. A partida seguiu com H5 e agora o James Sherry não tem mais ameaça de checkmate. E agora é o seguinte, a dama tá cravada. Ixi, Bobby Fischer, acho que não deu boa, né? Acho que agora não dá mais, né, Bobby Fischer? Foi bonito, isso tudo foi legal a tentativa, mas não dá mais, será? Neste momento, Bobby Fischer vai pro segundo lance chocante aqui da partida. Ele vai pro lance dama por torre, galera. Que é isso, né? Como assim, né? Não é possível. Isso vai levar checkmate, o garotinho? De jeito nenhum. Dama por torre é o melhor lance da posição. Se dama por dama nesse momento, ameaçando checkmate, a torre volta agora. E você fala, poxa, mas agora eu tomo essa torre aqui e dou mate. Nada disso, o rei estaria em cheque. E depois de qualquer lance, a torre captura aqui a dama com uma posição vencedora pro Bobby Fischer. Por isso, nessa posição, o James Sherry não desiste, ele segue com dama H4 e agora ele tá ameaçando checkmate. Mas o Bobby Fischer segue simplesmente com torre por F8 cheque. E agora é o seguinte, rei por F8 tá levando aqui checkmate em poucos lances. Em poucos lances aqui vai ser checkmate, a torre vai chegar também, as peças vão chegar todas aí pra atacar o rei. Vamos mostrar. Aqui esse rei toma dama C8 cheque, só sobrou aqui a casa G7, torre A7 cheque. E aí o dama vem pra F5, checkmate. E então, nessa posição, só sobrou o rei H7. E agora, o James continua acreditando aqui no checkmate. Bobby Fischer faz o lance H3 pra não levar mate. Faz o lance aqui H3 pra não levar mate. Porque aqui também é o seguinte, pessoal. Será que não daria pra jogar dama G1 aqui pra segurar o mate? Daria também. Mas o Bobby Fischer preferiu jogar aqui com H3, né? E agora o James ainda vai pra essa tentativa dama G3, aqui olha só, ameaçando o checkmate por aqui. Bobby Fischer joga peão por cavalo e olha essa posição aqui, né? Onde Bobby Fischer tá com 2 torres e um bispo a mais do que o campeão de Nova York, né? Um menino de 14 anos com 2 torres e um bispo a mais do que o jogador de Nova York. E a gente vê o choque psicológico do James Sherry, porque ele ainda faz o lance H4. Aqui ele não viu o gambito da rainha, aqui ele não viu os ensinamentos do Mr. Scheibel, né? Ele fala, aqui você abandona, né? Aqui não dá mais, né? Mas depois de bispo E6, simplesmente aqui pelo Bobby Fischer, qualquer lance é bom aqui, já não tem mais nenhuma ameaça na posição, né? Mas depois de bispo E6, James Sherry abandona aqui a partida.
Abandonou porque não dá mais. O cara, ele ficou tão desbloqueado que ele ainda jogou H4 aqui, né? Agora é o seguinte, será que não daria pra jogar um H3? Vamos voltar aqui e inserir uma continuação, ó. Insert continuation. Será que daria pra jogar aqui um H3? Na verdade não, o bispo E6 aqui tem uma razão. A ameaça é o bispo vindo para a casa de G6 e depois de G6, torre A7 entrega checkmate. Olha a bela cooperação aqui entre as peças, não? Então a gente tem aqui uma sequência inevitável de checkmate aqui pelo garotinho Bobby Fischer, né? Mas é isso, galera. Essa é a nossa playlist aí de partidas imortais. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer acompanhar essa playlist, inscreva-se aqui no canal. Lembrando, portanto, toda segunda, quarta e sexta às 20 horas, a nossa playlist das partidas imortais. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!